Oi, gente, tudo bom? Sou a professora Carolina Linhares, sou professora de português. E aí, no módulo 6, módulo de hoje, a gente vai falar sobre acentuação gráfica. Pensa que para a gente trabalhar o conceito de acentuação gráfica, a gente precisa retomar aquela ideia geral do que a gente falou nos módulos anteriores, que é a questão da fonética. A gente viu que a fonética é o estudo dos sons. A partir dessa questão, a gente tem que pensar em dois conceitos gerais, o conceito de tônicas e o conceito de átonas. A gente viu na aula passada que átona é quando eu tenho uma intensidade, uma sonoridade reduzida, enquanto a ideia de tônica é aquela mais intensa, aquela mais forte. A partir desses dois conceitos, a gente vai falar também da questão da acentuação do acento prosódico e do que a gente vai falar em si, que é o acento gráfico. O que seria esse acento prosódico? Toda palavra que tem duas ou mais sílabas, ela tem a existência de um acento prosódico ou de um acento gráfico. Como assim? A gente vai ver que enquanto que o acento gráfico, pelo próprio nome já sugere pra gente, é uma representação gráfica, escrita, a gente está colocando ele ali no papel. Já o acento prosódico não, é essa representação apenas sonora. Então se eu falo a palavra esperteza, nessa palavra aqui, a gente não recebe o chamado acento gráfico, apenas o acento prosódico. Então, essa acentuação, essa tonicidade, ela existe nessa palavra, mas ela não é representada graficamente, como eu falo, por exemplo, existirá. Então, aqui eu tenho essa representação. Tá, beleza. E qual é a diferença entre um conceito e outro e por que eu uso o acento gráfico e quando eu não uso? Pensa que a maioria das palavras que terminarem em A, E e O, elas são as chamadas paroxítonas. A gente vai falar um pouco delas mais à frente. Pensa que a maioria utiliza essa terminação sendo com essa tonicidade. Como eu mostrei aqui para vocês, a penúltima sílaba da palavra ela é a mais intensa e essa palavra ela termina com a letra A. Nesse caso, é a normalidade da nossa língua. A maioria das nossas palavras tem essa terminação em A, E ou O e seguem o conceito de serem paroxítonas. Quando eu falo a palavra quarto, quando eu falo a palavra rede, quando eu falo a palavra mesa, eu tenho uma intensidade maior na penúltima sílaba, mas elas todas, aqui no caso, têm essa terminação. Isso é um conceito geral. Se eu falo telefone, terminou em E, mas eu tenho a penúltima sílaba sendo mais forte. Se eu falo a palavra casa, eu tenho essa terminação no A, mas a penúltima sílaba é a mais forte. Isso é um conceito geral. A gente vai ver que a acentuação gráfica é quando a gente vai assinalar graficamente essas anormalidades, digamos assim. Aquelas palavras que, por exemplo, essa aqui eu terminei com A, mas ela não é paroxítona, ela é oxítona. Então a gente vai ver essas regrinhas que fogem, que apresentam a fuga dessa normalidade, beleza? E aí que a gente fala nessa questão de tonicidade, a gente vai ver se a tonicidade ela vai estar presente na última, na penúltima ou na antepenúltima sílaba. Se a gente falar que essa tonicidade ela está presente na última sílaba, ela vai ser chamada de oxítona. Então, quando eu falo a palavra sofá, essa última sílaba ela tem uma acentuação por conta dessa tonicidade. A gente viu que a maioria das palavras que terminam em A, elas são paroxítonas, por isso que elas não são acentuadas. Agora, quando eu falar a palavra fácil, essa aqui é a sílaba mais forte, então essa ela tem uma tonicidade maior, ela é a penúltima sílaba, ela vai ser paroxítona. Nesse caso, eu não terminei em A, nem em O, nem em E. Então, eu tenho essa tonicidade aqui sendo acentuada, sendo essa representação gráfica. Já quando eu falo na proparoxítona, é quando a minha antepenúltima. Então, eu tenho 1, 2, 3. Trágico. Então, eu recebo o acento. Mesmo que eu tenha essa tonicidade, se eu tivesse a tonicidade no G, ela não receberia acento porque ela tem uma terminação em O. Beleza? Bom, e aí que a gente já viu que o conceito de tonicidade lá da tônica e da átona está relacionada a essa questão de acentuação gráfica, a gente já viu também que há o conceito de acento ou acento prosódico, enquanto o acento gráfico
O acento gráfico é aquele que foge dessa normalidade. A gente tem que saber, de uma forma geral, quais são as regras para facilitar a compreensão e a utilização dessa acentuação gráfica. Pensa que existem regras específicas, e aí a gente vai falar sobre essa relação entre a tonicidade e a representação gráfica. Quando eu falo em monossílabo tônico, é aquela palavra que possui uma única sílaba e ela tem uma tonicidade diferente, ela é mais forte. Quando eu falo em terminações como A, E e O, essas palavras elas vão receber acento. Quando eu falo em ma, quando eu falo em pá, quando eu falo em V, quando eu falo em pé, são palavras que têm essa terminação, ou pó, eu tenho essa terminação e elas são fortes, por isso elas vão receber acento. Essas mesmas terminações acrescidas de EN, ENS, também receberão acentos quando elas forem oxítonas, quando tiverem duas ou mais sílabas para serem chamadas assim. Então, se eu falo a palavra sofás, como eu dei o exemplo, observação que eu esqueci de falar. Tanto aqui quanto aqui, se eu tiver a terminação em A, E e O, e eu tiver o finalzinho com S, estiver no plural, ela também vai ter essa mesma regra. Então, aqui eu tenho as, es e os também representando essa questão sonora aí do acento. Então, se eu falo sofás, jacaré, paletó, ninguém, armazéns, eu tenho essas terminações, elas são oxítonas, elas são acentuadas, beleza? Bom, e além de monossílabo tônico e oxítono, a gente vai falar específico da regra da paroxítona. A regra da paroxítona, para a gente facilitar a nossa vida e ficar evitando gravar muitas regrinhas, até porque a regra das paroxítonas, a gente tem várias terminações para a gente estar trazendo essa acentuação. Então, vamos pela exceção que é mais fácil. Então, quando eu falo em palavras que também terminam em A, E e O, terminam em e ens, acrescidos do que a gente chama de AM, de an, a gente não vai receber acento. Então, se eu tenho as palavras compra, rede, eu tenho essas terminações, mas elas não são oxítonas. Se elas fossem oxítonas, elas seriam acentuadas. Como elas são paroxítonas, elas não vão receber acento. Mais uma observação. Por mais que eu tenha essa terminação em A, E e O, caso a gente tenha os chamados de tongos, que a gente viu lá na última aula, que são duas vogais, né, uma vogal e uma semivogal, em uma mesma sílaba, a gente não vai receber essa regra, então a gente vai receber acentuação. Então, se eu tenho aqui O, eu tenho A, eu tenho O aqui de novo, eu vou ter essa acentuação porque eu tenho chamado de tongo aqui. Eu tenho IO, eu tenho IA, eu tenho ão. Nesse caso aqui, o A, O, tio, é uma das regras para paroxítono. Se eu tenho essa letra A, mas ela é com tio, se eu falo a palavra órfã, esse A ele existe no final, mas ele recebe acento porque é A e o tio. Então, eu não tenho apenas a letra A. Então, aqui eu recebo acento, são todas paroxítonas. Por mais que terminem em A, E e O, elas vão receber acento porque elas são terminadas em ditom. Caso elas não sejam terminadas em ditom, sejam apenas essas vogais, elas não vão ser acentuadas. Então, eu tenho exemplos aqui. A palavra vírus, que é uma palavra que a gente está falando super por conta do coronavírus. Então, aqui, eu tenho essa terminação distinta dessas todas que eu falei para vocês. Ela é paroxítona, então ela vai receber acento. Ou a palavra pólen. Eu tenho aqui a terminação, toma cuidado. Eu falei aqui para vocês que é M que não recebe acento, mas pólen termina em EN. Então, por isso que ela é acentuada. Ou a palavra tórax. Eu tenho uma terminação distinta dessas aqui. Eu tenho uma palavra paroxítona, então ela vai ser acentuada. Beleza? Foi? Espero que vocês tenham compreendido. Só para a gente revisar aqui, porque pode haver confusão nessa parte. Então, as paroxítonas que terminam em A, E e O, caso não sejam ditongo, como eu expliquei aqui para vocês, elas não serão acentuadas. Se for um ditongo, recebe acento. Se tem a terminação em, ens e an, permanece com essa ideia de ser sem acento. Então, se eu falo amavam,
Eu tenho essa tonicidade na penúltima, mas eu tenho essa terminação AM, por isso que eu não tenho essa acentuação. Mas aqui, vírus, pólen, tórax, eu tenho terminações diferentes dessas que eu coloquei aqui para vocês, mas eu tenho a penúltima sendo a palavra, a representação mais forte, a tônica. Então, por isso que elas vão receber acento. Foi? Bom, e aí que a gente já viu os conceitos, né? Para fechar o conceito das regras gerais da acentuação gráfica, a gente falou lá em monossílabos tônicos, falamos em oxítonas, em paroxítonas e a gente vai falar das proparoxítonas. Eu preciso ter certeza que uma palavra é proparoxítona para ela ser acentuada. Independente da terminação dessa palavra, ela vai receber acento caso ela seja uma proparoxítona. Se eu falo a palavra rápido, então aqui ó, rápido, eu tenho essa terminação em O, mas essa tonicidade está aqui. Patético, olha a terminação aqui, eu tenho mais outras duas sílabas. Árvore, eu tenho mais duas sílabas, então ela é a antepenúltima. Se eu tenho essa tonicidade aqui, independente dessa terminação, ela vai ser acentuada, porque ela é proparoxítona. Beleza? Foi? Bom, a gente já falou das regras gerais, a gente já falou dos monossílabos tônicos, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Além desses conceitos gerais, a gente tem as chamadas regras, os casos especiais, os casos particulares. Já quando a gente vai falar de tons orais, a gente tem que ver se há uma palavra que termina com esse ditongo, ela é uma palavra monossílaba ou oxítona, ou se a gente traz o conceito de paroxítona. Nesses dois casos aqui, a gente tinha um acento antes do novo acordo ortográfico. Então, antes dessa reformulação da língua estrutural, essas palavras eram acentuadas. Agora, quando a gente tem palavras paroxítonas que têm os ditongos e oi, elas não vão receber acento. Então, se eu falo heróico e bem eu tenho essa acentuação mais forte nessas sílabas, nessas penúltimas sílabas, mas nesse caso elas não vão ser acentuadas por conta dessa regra, dessa particularidade. Já quando a gente fala desses mesmos ditongos acrescido do ditongo eu, caso essas palavras sejam oxítonas ou monossílabos tônicos, elas receberão acento. Quando eu falo a palavra céu, eu tenho uma única sílaba, eu tenho esse ditongo aqui, oral, ela vai receber acento. Ou se eu falo réis, eu tenho um único acento aqui, eu tenho uma única sílaba aqui, então eu vou ter essa representação gráfica. Ou se eu falo herói ou heróis, eu tenho essa acentuação gráfica porque eu tenho um ditongo que é oi, eu tenho um ditongo que é ei, ou eu tenho um ditongo que é eu, mas elas estão presentes na última sílaba, na sílaba mais forte. Foi? E além do caso especial dos ditongos orais, a gente também vai ter os chamados acentos diferenciais, ou seja, algumas palavras elas receberão acento para justamente opor a outras que têm uma grafia próxima, parecida, mas a sonoridade é diferente e o uso também é diferente, o significado. Quando eu falo a palavra aqui, em questões de timbre ou de tonicidade, quando eu falo a palavra pode ou pôde. Se eu falo a palavra aqui por ou por exemplo, não vá por aí. Esse por é a representação de uma preposição. Agora, se eu falo, você pode pôr o livro aí. Essa tonicidade aqui, essa ideia é diferente, essa grafia vai ser diferente justamente para a gente não confundir essas palavras. Foi? E para fechar o conceito dos acentos diferenciais, a gente também vai ter os chamados acentos diferenciais de número. Então, a gente vai ver se os verbos vir e ter e os seus derivados estiverem na terceira pessoa do singular, eles não receberão acento. Já quando eles estiverem na terceira pessoa do plural, esse acento ele vai existir. Então, se eu falo, ele tem sem acento. Eles têm com acento. Ele vem sem acento. Eles vêm com acento. Ou verbos derivados. Ela detém sem acento. Elas detêm com acento, porque está no plural. Então, lembra aqui, terceira pessoa do plural, eu vou ter a representação gráfica para distinguir
para determinar essa relação entre singular e plural. Então, aqui eu tenho um acento diferencial. Para finalizar, a gente já falou sobre todos esses conceitos. Eu sei que pode parecer muita regra, de fato é muita regra. É interessante vocês pegarem os exercícios e praticarem. Não adianta nada a gente só falar sobre as regras e isso não ir para a prática. A partir do momento que vai para a prática, eu consigo gravar e memorizar essas regras de uma forma muito mais simples. Olhando o vídeo, eu fico olhando e fica uma coisa muito vaga na nossa cabeça. Ver essas regras apenas não vai fazer com que a gente consiga aprender 100%. Então, eu preciso praticar. Deem uma olhada nos exercícios, eu sempre falo isso para vocês. Revejam as questões da apostila, deem uma revisada nesse assunto antes de assistirem a aula ao vivo. Beleza? Espero que, de uma forma geral, vocês tenham conseguido captar os assuntos da aula de hoje. A gente falou de uma regra geral das acentuações gráficas, distinguindo do acento prosódico. Vimos que a acentuação gráfica é quando a gente foge dessa normalidade. Quando eu tenho palavras que são monossílabos tônicos, que são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, a gente tem regras específicas para elas. São as regras gerais da acentuação gráfica. Vimos também os chamados casos particulares, essas observações. Vimos que existem os chamados acentos diferenciais de timbres de tonicidade de número e vimos também os chamados de tomos orais. Então, se eles são oxítonas e monossílabos ou se eles são paroxítonos. Isso vai distinguir também essa questão de acentuação gráfica. Bom, é isso, gente. Aproveitem esse tempo em casa para reforçar os estudos. Eu sei que às vezes dá uma canseira, dá uma vontade de ficar vendo televisão, obviamente, às vezes, né, por estarmos em casa, essa rotina ela é quebrada, mas tentem manter a rotina para essa questão de lucidez permanecer. Eu sei que é difícil, mas fiquem em casa, fiquem bem, tá bom? Beijão e até a próxima!